Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos de volta. Hoje nós vamos analisar uma pergunta bem interessante que me fazem muito no Instagram. Todas as vezes que existem perguntas lá no Instagram, que eu coloco lá no Story, para que as pessoas possam me perguntar, a pergunta mais incisiva, que está mais presente, a que as pessoas mais se preocupam, é uma apenas. Professor, eu posso conciliar efetivamente os estudos para a Advocacia Geral da União no que diz respeito aos cargos de Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e também advogado da União? Enfim, as pessoas querem saber se elas conseguem conciliar os estudos. Existem perguntas no sentido de conciliar os estudos nos 3 cargos da Advocacia Geral da União, como eu acabei de falar. Existem perguntas sobre conciliar os estudos para o cargo ou para algum cargo da Advocacia Geral da União e PGEs e PGMs. Bom, hoje nós vamos analisar sobre se é possível ou não conciliar esse estudo e se é possível até que ponto. E eu duvido que você finalize essa aula com a mesma mentalidade que você tem sobre o estudo para concurso da advocacia pública quando você terminar. Essa aula vai te dar, nesse caso, a exata noção e vai te provar até matematicamente aquilo que eu muito falo nas minhas aulas e aquilo que eu muito falo aqui no canal, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com vocês sobre estudo para concurso. Mais importante ou tão importante quanto estudar é como estudar. Tão importante quanto estudar efetivamente as disciplinas é estabelecer uma estratégia para saber que disciplina é prioridade em relação à disciplina subsequente. Tão importante quanto aprender conceitos, doutrina, legislação, jurisprudência, exceções, natureza jurídica e assim sucessivamente, é estabelecer uma estratégia para que esse estudo seja o mais eficaz possível. Então, antes de adentrarmos efetivamente a análise sobre a possibilidade ou não de conciliação, tanto dos estudos para os cargos da advocacia pública, quanto uma análise rápida sobre a conciliação desses estudos para PGEs e PGMs, eu preciso desmistificar algumas coisas que muitas pessoas ainda acreditam em termos de concurso público, coisa que eu venho falando há pelo menos uma década e que eu preciso novamente chamar a atenção. A primeira coisa é que não passa em concurso quem sabe mais, passa em concurso quem sabe melhor. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente o seguinte: não passa em concurso quem sabe mais conteúdo, passa em concurso quem sabe mais conteúdo cobrado na prova. Não passa em concurso aquele que é melhor em direito constitucional, passa em concurso aquele que estudou direito constitucional nos termos cobrados na prova. Não passa em concurso aquele que é melhor em processo civil, passa em concurso aquele que sabe processo civil nos termos que são cobrados na prova. Ou seja, saber mais não significa dizer saber melhor. Saber um conteúdo à sua exaustão não significa dizer que você está habilitado a enfrentar uma prova de concurso e passar. O concurso tem as suas idiosincrasias, as suas especificidades. O concurso tem os seus mistérios, os seus segredos. O concurso tem as suas características, o concurso tem vida própria. E é bem verdade que o estudo para concurso, ele não casa muito com o estudo para academia. E eu não quero dizer com isso, ou não quero causar com isso, ao dizer o que eu estou dizendo, nenhum tipo de polêmica. Eu estou dizendo que a academia se preocupa com um tipo de estudo, enquanto que o concurso se preocupa com outro. Por exemplo, na academia, nós fazemos pós-graduação, mestrado, doutorado, para discutirmos direito e para que a nossa tese, a construção intelectual que nós temos ou que nós vamos ter acerca de determinado instituto, acerca de determinada matéria, acerca de determinada aplicação lógica do direito, a gente estuda para que essa tese possa ser construída no sentido de facilitar muitas vezes a aplicação da norma ou estabelecer uma interpretação que seja ou que se coadune com os fins para os quais nós estamos nos potencializando, seja em pós-graduação, seja em mestrado, seja em doutorado. A academia tem um objetivo específico de construir conhecimento, discutir para construir. Concurso não. Concurso, o objetivo do concurso é estudar de forma a que, uma vez cobrado na prova, eu consiga responder de forma satisfatória.
Você faz concurso para passar, você faz academia para se graduar, ou para se pós-graduar, ou para se especializar, ou para se tornar mestre, ou para se tornar doutor. O objetivo do concurso é um, o objetivo da academia é outro. Então, se você estuda para concurso no estilo academia, você está equivocado, no meu entender. E isso entra dentro da ideia no que diz respeito efetivamente de que saber mais não é saber melhor. E isso entra na ideia do que eu acabei de falar. Saber mais não é saber melhor. Saber mais é uma conduta própria de academia. Saber melhor é uma conduta própria de concurso. As coisas não se casam nesse ponto, tá? Não quero causar polêmica, apenas para que você entenda que as coisas são diferentes. Por isso que, às vezes, os alunos me perguntam, professor, se eu fizer uma pós-graduação, isso vai me ajudar no concurso público? A princípio, não. A pós-graduação pode te ajudar como título na prova de concurso, ou seja, chegada à prova de título, você pode apresentar aquela pós-graduação para contabilizar título e aí galgar uma classificação melhor no concurso. O problema é que a prova de títulos é sempre a última prova do concurso, razão pela qual você vai ter que passar antes por uma prova objetiva, uma subjetiva e uma prova oral. Então, o tempo despendido na pós-graduação em relação à estratégia que você precisa manter para estudar para as provas objetivas, subjetivas e orais não compensa. Normalmente, esse é o conselho, a não ser que exista algum caso específico que precise ser analisado. Então, primeira coisa, quem sabe mais não sabe melhor em termos de concurso público. A segunda coisa, e de novo, o objetivo não é polemizar, o objetivo é colocar na cabeça dos senhores e senhoras uma estrutura mental necessária a se preparar para as provas da advocacia pública. Segundo, estudar para concurso é, antes de tudo, uma forma de emburrecer. Professor, o senhor está sendo muito polêmico em relação a isso. Não, o que eu quero que você perceba é o aspecto prático dessa afirmação. Óbvio que quem estuda não emburrece. Óbvio que quem estuda aprende. Óbvio que quem estuda se torna bom naquilo que estuda. Óbvio. Sendo que o estudo para concurso exige um conhecimento que não te permite discutir o que está sendo estudado. É nesse ponto que eu quero chegar, e isso tem todo o link vinculado ao que eu acabei de falar entre a diferença de concurso e academia. Estudar para concurso não é discutir a ciência jurídica para poder melhorá-la. Estudar para concurso é saber como aquilo vai ser cobrado na tua prova e mais, como o examinador vai querer que você responda na prova. E a forma como o examinador quer que você responda não está estabelecida ou não guarda relação com a forma como você pensa o direito. Então, pensar o direito de acordo com as suas características pessoais, às vezes pode atrapalhar os seus estudos para concurso, porque se isso não bater com o que espera o examinador no espelho de correção, certamente você vai perder pontos quando dá análise da sua prova subjetiva, certamente você vai perder pontos quando dá análise da sua prova oral, lá no momento em que você estiver diante do examinador. Então, estudar para concurso é, antes de tudo, uma forma de emburrecer. O que é emburrecer? Não no sentido, efetivamente, de ausência de conhecimento, mas no sentido da impossibilidade da discussão desse conhecimento. Então, muitas vezes, quando a gente está estudando para concurso público da advocacia pública, a gente precisa dizer assim, ó, na qualidade de advogado público, alegue isso. Ah, professor, mas eu não concordo. Bom, pouco importa, é o que o examinador quer escutar. Na qualidade de advogado público, você precisa levantar essa preliminar, essa prejudicial, esse ponto de mérito. Ah, professor, mas eu não concordo com isso. Pouco importa, é o que o examinador quer escutar. Quando você passar, aí você discute isso dentro da procuradoria, dentro da estrutura da procuradoria que você estiver efetivamente nomeado ou estiver exercendo as atribuições do cargo de procurador. Muitas procuradorias têm centro de estudos que são órgãos da procuradoria que servem justamente para discutir essas teses. Dentro da Advocacia Geral da União, você pode sugerir efetivamente o que fazer ou o que não fazer em determinado processo, embora você só possa deixar de apresentar algum argumento quando isso esteja autorizado
por súmula ou instrução normativa da Advocacia Geral da União. Então, a independência funcional do advogado público não é igual à do Ministério Público e da magistratura, onde funcionalmente e individualmente cada um decide o que fazer. A advocacia pública precisa de estratégia de forma geral. É preciso uniformizar a defesa do ente, muitas vezes a nível municipal, estadual e, no caso da Advocacia Geral da União, uniformizar a nível nacional. Imagine se existisse cada advogado da União em cada lugar do país defendendo a União do jeito que bem entendesse. Essa falta de uniformização prejudica o ente. Então, a independência funcional da advocacia pública, nos termos do que consta ou do que existe para a magistratura e para o Ministério Público, prejudica o ente representado, razão pela qual ela não é boa para a advocacia pública. Então, quando você passar no concurso, você pode discutir, sugerir melhorias, não concordar com determinadas teses de defesa, e aí você apresenta os argumentos para tentar mudar isso dentro da estrutura da Procuradoria. No concurso, não. No concurso, você precisa dizer o que o examinador quer escutar. E aquilo que um advogado público normalmente apresentaria enquanto defesa, na vida real, no que diz respeito efetivamente ao ponto cobrado na prova. Então, estudar para concurso é uma forma de emburrecer. Por quê? Você está proibido de pensar, ou então você está proibido de pensar fora da caixa. Você tem que pensar dentro da caixa. E qual é a caixa? Aquilo que quer o examinador na prova, aquela resposta que ele espera, tanto na prova objetiva quanto na prova subjetiva. No momento que você entender isso, que o estudo para concurso é condicionado a essas circunstâncias, ou seja, eu preciso passar e para passar eu preciso demonstrar ao examinador que eu sei e eu preciso responder como ele quer, você começa efetivamente a entender que concurso é, antes de tudo, estratégia. Concurso é estudo, mas antes do estudo, estratégia. Acho que foi Abraham Lincoln que disse que se tivesse 4 horas para derrubar uma árvore, passaria 3 horas afiando o machado e 1 hora efetivamente derrubando a árvore. Estudos comprovam, e aí obviamente não é o objetivo desse vídeo, eu não vou trazer as fontes, mas estudos comprovam que a cada hora de planejamento você economiza 3 horas de execução. Ou você pode ser 3 horas mais rápido, ou você pode ser 3 vezes mais rápido. Para cada hora de estudo planejado, você estuda 3 vezes mais rápido. Obviamente que em termos de estudo para concurso, a coisa não é matemática assim, porque depende de cada pessoa e do ritmo de cada pessoa. Agora, uma coisa eu posso te dizer com certeza. O planejamento faz com que a tua vida de estudante, a tua vida de concurseiro, a tua vida de alguém que almeja alcançar um cargo público por meio do concurso público se torne muito mais leve ou menos pesada. Ou seja, o planejamento vai te fazer conquistar o cargo público de uma forma menos complicada. Então planeje-se o quanto antes. E a pergunta que sempre me fazem no Instagram, quando eu abro lá as perguntas nos stories, a pergunta que sempre me fazem, a pergunta mais frequente é: professor, como é que eu posso conciliar os estudos da advocacia pública para os cargos da advocacia pública, ou como é que eu posso conciliar os estudos para a advocacia pública, para a PGE e para a PGM? Bom, estabelecido esses dois parâmetros, no sentido de que você precisa saber melhor ao invés de saber mais, e no sentido de que você, no concurso, não está efetivamente estudando para discutir os temas, mas para reproduzir os temas na forma como um examinador espera ver a resposta, eu preciso estabelecer com os senhores agora uma análise de como você poderia conciliar os seus estudos para a Advocacia Geral da União, analisando os 3 cargos: Procurador Federal, Procurador da Fazenda, Advogado da União. E aí eu preciso, nesse caso específico, que você me acompanhe com muita cautela. É preciso que você tenha tempo para assistir esse vídeo, porque o que eu vou lhe apresentar agora, na verdade, é a nata, né? É o suprassumo do bagaço do resumo daquilo que é importante em termos de estratégia. É o que eu faço aqui nos cursos da escola. Obviamente que o que eu vou lhe apresentar é apenas um viés de análise, existem outros, mas o que eu vou lhe apresentar é a nata, aquilo que efetivamente faz com que você perceba que estratégia para concurso é tudo, ou quase tudo, ou pelo menos metade do caminho. O professor Pedro Coelho costuma chamar isso de creme de la creme, porque ele é chique. No meu caso, é o suprassumo do bagaço do resumo. Eu sou nordestino, então, na verdade, querem dizer a mesma coisa, mas aqui é a nata. É aquilo que, se você colocar no liquidificador uma estratégia, o que é que sai? Sai isso aqui que eu vou lhe apresentar. Ou seja, a partir desse conceito, a partir do que eu vou lhe apresentar agora, você vai conseguir estabelecer uma estratégia para tentar conciliar os estudos
para as carreiras da Advocacia Geral da União e você pode reproduzir esse conhecimento para tentar conciliar os seus estudos com alguma PGE ou PGM que você queira. Basta com que você reproduza a análise que eu vou fazer aqui com a procuradoria que você tem interesse. Eu não fiz com nenhuma procuradoria, porque são muitas procuradorias estaduais, são muitas procuradorias municipais, eu não sei qual lhe interessa, e o objetivo aqui é, ensinando você a pescar, você nesse caso vai poder fazer essa análise para conciliar ou tentar conciliar, se for possível, os seus estudos para os cargos da Advocacia Geral da União junto com uma PGE. Bom, o primeiro passo que você precisa estabelecer na análise dessa estratégia é: quais são as disciplinas que eu vou enfrentar na prova? Quais são as disciplinas que eu vou ter que estudar para enfrentar o concurso? Se você não tiver as disciplinas, você não tem como fazer uma análise sobre a viabilidade de conciliar estudos para um cargo em relação ao outro. Se você está, por exemplo, esperando uma PGE que não tem edital há mais de 10 anos, que você não sabe qual é a organizadora, que não tem regulamento de concurso, que você não sabe quais são as disciplinas que vão ser cobradas, ou seja, não há como conhecer previamente aquilo que vai estar na prova, você só pode garantir efetivamente que vai cair constitucional, processo civil, tributário e, nesse caso, também administrativo. Constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Essas quatro tem que ter. Todo concurso da advocacia pública tem essas quatro. Mas as outras você fica na dúvida se vai cair ou se não vai cair. Então, se você não tiver as disciplinas da PGE ou da PGM para a qual você quer saber se a conciliação é possível ou não, a coisa fica um pouco complicada em termos de análise. Então, primeira coisa, tenha as disciplinas dos concursos que você quer, nesse caso, estabelecer um estudo conciliatório. No que diz respeito a Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União, acompanhe comigo a tabela das disciplinas, levando em consideração os últimos concursos desses três cargos. Procurador Federal, o último concurso foi em 2013, realizado pelo CESP. Procurador da Fazenda Nacional, o último concurso foi em 2015, realizado pela ESAF. Não será mais ESAF, será CESP, mas a gente precisa fazer essa análise de acordo com o último edital. Advogado da União, o último concurso foi em 2015, também realizado pelo CESP, mesma organizadora de Procurador Federal. Então você tem aí um conjunto de disciplinas coincidentes. Quais são, professor? Vamos lá. Administrativo, constitucional, financeiro e econômico, tributário, processo civil, civil, empresarial, trabalho e processo trabalho, penal e processo penal, previdenciário, direito internacional público são as disciplinas comuns a procurador federal, procurador da Fazenda e advogado da União. Se você pegar a lista de disciplinas de procurador federal, você ainda vai encontrar isoladamente, ou seja, só para esse cargo, legislação de ensino, agrário e ambiental. E se você pegar advogado da União, você vai encontrar para esse cargo ambiental e direito internacional público e privado. Então, você percebe que procurador da Fazenda Nacional, todas as disciplinas são coincidentes com procurador federal e advogado da União. Procurador federal, você tem todas essas disciplinas em azul, aí, ou cinza, se você assim preferir, coincidindo com procurador da Fazenda e advogado da União, e a mais, legislação de ensino, agrário e ambiental, e no que diz respeito ao advogado da União em relação aos outros dois, ambiental, direito internacional público e privado. O direito internacional público e privado para advogado da União, a ênfase é no privado, porque direito internacional público é uma disciplina comum a procurador federal, procurador da Fazenda e advogado da União. Aí você pode dizer, professor, beleza, essa tabela está tranquila para mim, então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a estudar o que está em azul. Tudo que for azul aí, ou seja, administrativo, constitucional, financeiro, econômico, tributário, processo civil, civil, empresarial, trabalho e processo trabalho, penal e processo penal, previdenciário e direito internacional público, eu vou estudar tudo isso e estudando tudo isso eu estou me preparando para as três, correto? Correto. Quando sair o edital do Procurador Federal, eu estudo lá a legislação de ensino agrário e ambiental. Quando sair o edital para advogado da União, eu estudo ambiental e direito internacional privado, porque público eu já estou estudando. E se sair procurador da Fazenda Nacional, eu estou tranquilo porque eu já estou estudando tudo. Correto? Em tese, sim. Essa é a análise mais simples, a análise mais simplória que você poderia ter em relação à análise das disciplinas que envolvem as três carreiras da Advocacia Geral da União. Eu não estou falando sobre procurador do Banco Central porque é um concurso mais sazonal. Então a minha análise se resume a procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. Muito bem. Veja, de forma simplória, se você começar a estudar o que está em azul, em tese, você estará se preparando para os três cargos da Advocacia Geral da União.
Mas essa não é a melhor estratégia. Essa é apenas a primeira análise da possibilidade do estudo conciliatório. O segundo passo da análise diz respeito à necessidade de averiguar para cada cargo desse Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Advogado da União, o percentual de cobrança de cada uma dessas disciplinas. Porque aquele quadro inicial, ele mente. Por quê? Porque ele coloca, por exemplo, direito processual penal e direito penal no mesmo patamar para Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Advogado da União. Ele coloca, por exemplo, empresarial no mesmo patamar, ele coloca, por exemplo, internacional no mesmo patamar. Isso não é verdade. Por quê? Porque a quantidade de conteúdo dessas disciplinas cobrado em cada uma dessas provas é diferente. Então, a segunda análise, ou o segundo passo da nossa análise conciliatória, isso você não vai encontrar em lugar nenhum, é justamente a análise da incidência de cada uma dessas disciplinas na prova. Então, vamos analisar. Procurador Federal, 2013, CESP, certo ou errado? A prova teve 200 itens. Desses 200 itens, 24 foram administrativo, que corresponde a 12%. 24 foram constitucional, que corresponde a 12%. 17 foram financeiro e econômico, que corresponde a 8,5%. 12 tributários, 6%. 12 processo civil, 6%. 14 civil, 7%. 12 empresarial, 6%. 15 trabalho e processo trabalho, 7,5%. Aí você já começa a perceber as coisas um pouco diferente daquilo que você está acostumado a pensar. Veja que trabalho e processo trabalho teve mais incidência do que processo civil. Trabalho e processo trabalho eu tive 15 itens para 12 de processo civil. Vamos continuar. Penal e processo penal, 23 itens em 200, 11,5%. A disciplina em termos numéricos mais cobrada depois de administrativo e constitucional, as disciplinas, na verdade, penal e processo penal. Previdenciário, 15 itens, 7,5%. Aí, legislação de ensino agrário, ambiental e internacional público, cada uma com 8 itens e cada uma com 4% da prova. Essa é a estrutura da prova de Procurador Federal 2013. E aí você tem a análise das disciplinas em relação à quantidade do que é cobrado em prova. Tudo bem, a análise precisa ser feita ainda para Procurador da Fazenda e para Advogado da União. Para Procurador da Fazenda, a prova que nós temos em 2015 foi aplicada pela ESAF, ABCDE, e nós temos que percentual de distribuição. Administrativo 10 em 100, foram 100 questões ABCDE, então 10%. Constitucional 20 em 100, 20%. Financeiro e econômico 10 em 100, 10%. Tributário 20%. Processo civil 20%. Civil 5%. Empresarial 5%. Trabalho e processo trabalho 2%. Penal e processo penal 2%. Veja que penal e processo penal em tributário foram 2% da prova para Procurador da Fazenda. Penal e processo penal para Procurador Federal foram 11,5% da prova em 2013. Veja a discrepância da quantidade de conteúdo cobrado de uma prova para outra. Ainda para Procurador da Fazenda Nacional, Previdenciário 4%, Internacional Público 2%. A mesma análise para a prova de Advogado da União você tem. Administrativo, 26 itens em 200, aí CESP, certo ou errado, 200 itens, 13%. Constitucional, 13,5% com 27 itens. Financeiro e econômico, 8,5% com 17 itens. Tributário, 5%. Processo civil, 7,5%. Civil, 6,5%. Empresarial, 6%. E aí, trabalho e processo trabalho, 7,5%. Penal e processo penal, 10%. Veja que lá em tributário foi 2%. Previdenciário 7,5%, internacional público e privado 10% e ambiental 5%. Veja que nós temos então agora a porcentagem de incidência de cada uma das disciplinas nos últimos 3 concursos da Advocacia Geral da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União. Beleza, veja que aquele quadro inicial do que você poderia conciliar para estudar, ele começa a se desmistificar, não como sendo uma estratégia correta, ou seja,
estabelecendo uma estratégia que a princípio pode ser correta, mas que precisa de complementações, porque eu não vou ter como estudar tudo o que é comum, porque a forma como essas disciplinas são cobradas em cada concurso é diferente em termos de quantidade de número de questões apresentadas em cada uma das provas. Então, veja como fica o quadro de escala de prioridades no que diz respeito efetivamente a cada um dos cargos da Advocacia Geral da União, levando em consideração a quantidade de questões que cai para cada uma das disciplinas. Ora, se você me perguntar o que é estratégico, eu vou te dizer que estratégico é estudar aquilo que mais cai, obviamente. Eu preciso primeiro saber aquilo que é mais cobrado na prova. Eu preciso saber primeiro aquilo que está com maior possibilidade de cair em termos numéricos mesmo. Se eu tenho uma prova que eu sei que 50% dela é constitucional e os outros 50% são outras disciplinas, você vai começar a estudar primeiro por quem? Obviamente, você vai começar a estudar primeiro por constitucional. Então veja a escala de prioridades em cada uma das carreiras da Advocacia Geral da União, levando em consideração os últimos 3 concursos. Constitucional 12% para Procurador Federal, Procurador da Fazenda Constitucional 20% e Advogado da União Constitucional 13,5%. Pronto. É a única disciplina unânime em qualquer uma das carreiras em termos de prioridade. Constitucional é a primeira disciplina para Procurador Federal, é a primeira disciplina para Procurador da Fazenda e é a primeira disciplina para Constitucional. Então, eu posso chegar à conclusão que se eu quiser conciliar o estudo para as 3 carreiras da AGU, eu preciso começar por Constitucional. Essa é a conclusão mais lógica a partir da análise deste quadro, mas é a única conclusão que você pode tirar se você levar em consideração essa escala de prioridade. Veja que a administrativa é a segunda disciplina mais importante em Procurador Federal, é a quinta mais importante em Procurador da Fazenda Nacional e é a segunda mais importante em Advogado da União. Veja que penal e processo penal, em termos numéricos, é a terceira mais importante para Procurador Federal e Advogado da União, mas é a 10ª mais importante para o Procurador da Fazenda Nacional. Veja que financeira e econômica é a 4ª mais importante para Procurador Federal, a 4ª mais importante para Procurador da Fazenda Nacional e a 5ª mais importante para Advogado da União. Vamos pegar internacional para que a gente tenha efetivamente uma análise mais fria da discrepância entre as coisas. Internacional é a última disciplina em importância para Procurador Federal, é a 11ª disciplina em importância para Procurador da Fazenda, mas é a 4ª disciplina em importância para Advogado da União, especialmente porque você tem aí direito internacional público e privado. Vamos pegar civil. Civil é a 7ª disciplina em importância para Procurador Federal, a 6ª em importância para Procurador da Fazenda, a 9ª em importância para Advogado da União. Previdenciário, a 5ª em importância para Procurador Federal, a 8ª em importância para Procurador da Fazenda e também para Advogado da União. Tributário é a 9ª disciplina em importância para Procurador Federal, é a 2ª disciplina em importância para Procurador da Fazenda e é a 11ª disciplina em importância para Advogado da União. Veja que nós acabamos de criar um monstro. Você não tem efetivamente como estabelecer uma escala de prioridade lógica a partir desse quadro, fazendo uma análise de conciliação de disciplinas para estudar para as 3 carreiras sem esquentar um pouco a sua cabeça. Professor, eu vou começar a estudar o que aqui? Penal e processo penal é a 3ª disciplina em importância para Procurador Federal e para Advogado da União. Então, por que a gente não estuda penal e processo penal logo no início do estruturado em ciclos para Procurador Federal? É aí onde mora o pulo do gato, é aí onde mora a análise estratégica. Veja, eu não sou um professor que está preocupado com a sua matrícula no curso. Eu sou um professor que gosta de concurso. Eu sou um professor que gosta da estratégia, que gosta da brincadeira. Eu penso nisso o tempo todo, eu penso nisso todos os dias. Eu analiso esses números todos os dias, eu revejo esses números a cada prova. Eu penso em estratégias de como estudar melhor, e aí não mais, mas melhor, para os concursos da advocacia pública de uma forma geral, a cada edital, a cada prova, a cada regulamento. Eu vivo isso, eu gosto disso, eu sou tão realizado ao fazer isso como sou realizado no meu exercício do cargo enquanto advogado da União na Advocacia Geral da União.
Isso eu tenho há 10 anos. Se você estiver conhecendo isso agora, muito bem, mas eu tenho isso desde 2006, quando eu fiz o concurso de advogado da União. Na verdade, eu tinha isso na época que eu estudei para o meu concurso. Na época que eu fiz concurso, teve procurador federal, procurador da Fazenda e advogado da União. Procurador da Fazenda eu não pude ir fazer a prova, tive um problema familiar. Procurador federal eu fiquei por uma questão na prova objetiva e advogado da União eu passei, mas advogado da União era na minha estratégia, na escala das disciplinas que eu estudava, aquela que eu dava mais prioridade, e a estratégia deu super certo para mim, como também dá para os meus alunos aqui na EBEG. Então veja, eu vivo isso há pelo menos 10 anos. De novo, se você está conhecendo isso agora, parabéns, seja bem-vindo, mas eu faço isso há 10 anos. Penal e processo penal é a terceira disciplina em escala de prioridade para procurador federal e advogado da União. E por que eu só estudo ela depois, professor? Porque você precisa estudar para as duas fases do concurso. Você não vai estudar efetivamente para os concursos da Advocacia Geral da União pensando só na primeira fase. Porque me diga aí, o que é que adianta passar na primeira fase dos concursos da Advocacia Pública, não passar na segunda, não passar na oral, não tomar posse no cargo? Quem é que gosta de ficar colecionando troféus de aprovação na primeira fase dos concursos da advocacia pública e levar pau na segunda e na prova oral? Não faz sentido. O seu estudo precisa ser sistêmico, o seu estudo precisa ser analisado de acordo com um organograma que envolva toda a orgânica do concurso como um todo. O concurso não tem só uma fase, o concurso tem 4 fases. O concurso tem prova objetiva, subjetiva, prova oral e prova de títulos. Tudo bem, títulos quem tem, quem não tem, não adianta ir atrás agora, tem que estudar para as provas do concurso, para as etapas do concurso, mas tem prova oral, prova subjetiva, prova objetiva, prova subjetiva e prova oral. Na escala de ordem, né? Ou prova oral, prova subjetiva e prova objetiva na escala decrescente. Uma sendo pré-requisito da outra. Então, penal e processo penal, embora seja a terceira disciplina em grau de prioridade, em escala de prioridade para Procurador Federal e Advogado da União, a gente não estuda no primeiro momento, a gente estuda num segundo momento, e eu vou explicar para vocês como é que eu monto aqui os quadros de estudo dos cursos da escola, tanto dos estruturados em ciclos, quanto do coaching, quanto dos alunos que eu acompanho individualmente, ou seja, a partir de uma análise acompanhada do aluno a partir daquilo que efetivamente a gente combina de estudar, pensando nesses cargos. Tem concurso, tem aluno meu que quer procurador da Fazenda, tem aluno que quer advogado da União, tem aluno que quer procurador federal, tem aluno que quer procuradoria do Estado, tem aluno que quer procuradoria do município, e aí para a procuradoria do município e do Estado, a gente pode analisar a conciliação dessas disciplinas a partir dos editais e sabendo as disciplinas que vão ser cobradas e também sabendo, se possível, a banca que vai aplicar a prova da PGE ou da PGM. Eu estou dando para vocês e explicando para vocês o ouro, como é que é feito, como é que é construído, a partir de que ideia, efetivamente, nós estabelecemos uma estratégia. Aí você pode estabelecer a sua, ou você pode vir estudar comigo, se você assim desejar. Muito bem, Procurador Federal, Procurador da Fazenda, Advogado da União. Esse quadro está muito colorido, professor, e as cores estão em lugares diferentes, e isso me deixa um pouco agoniado, agoniada, e eu preciso de uma estratégia para estudar e de preferência para conciliar. Qual é o momento que nós vivemos? O momento que nós vivemos é as pessoas tentando conciliar o estudo de Procurador Federal com Procurador da Fazenda Nacional. Obviamente que Procurador da Fazenda Nacional, a próxima prova será CESP, mas eu não acredito numa ruptura completa no que diz respeito a essas disciplinas ou na estrutura da prova. Óbvio que a prova vai deixar de ser ESAF, então ela não vai ser ABCDE, muito provavelmente. Muito provavelmente a prova vai ser CESP, certo ou errado, 200 itens, mas eu imagino que a proporção da prova se mantenha em relação ao que a gente tinha na ESAF. Se houver alguma mudança nesse sentido, obviamente que eu vou avisar os alunos, mas a gente precisa trabalhar com o que a gente tem na atualidade, sem conjecturar efetivamente aquilo que nós não sabemos o que vai acontecer, partindo da premissa efetivamente que as coisas tendem a se manter como estão em termos de proporção. A prova muda, a organizadora muda, mas a característica do concurso tende a ser a mesma. Tá bom? Então vamos lá. Professor, se eu tivesse que conciliar o estudo de Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Advogado da União, o que é que eu faria ou como eu poderia fazer isso ou de que forma eu poderia fazer isso de forma eficaz? Estrategicamente e de forma planejada, eu vou passar para os senhores agora a forma como eu conciliaria esses estudos, a forma como eu aplico aqui na escola e a forma como de repente você pode começar a aplicar nos seus estudos
se você já não estuda comigo. Veja, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Advogado da União têm as suas disciplinas na escala de importância nos termos do que nós vimos ali em cima. Tudo bem, sem problema. Se você for analisar as disciplinas pela escala de importância e se você for analisar a disciplina de uma forma isolada e se você for analisar a disciplina pelo que ela é cobrada na prova objetiva, aquela escala de importância deveria ser seguida à risca. Se o seu concurso fosse só prova objetiva, o caminho era aquele da tabela anterior, ou seja, você teria que seguir as disciplinas por aquela ordem de importância. Estudando naquela ordem, você se daria muito bem na prova objetiva, porque você primeiro daria importância ao que mais cai e indo do que mais cai para o que menos cai. Mas como eu falei, você não pode estudar apenas para a prova objetiva, você não pode apenas pensar na prova objetiva, você tem que pensar na construção de conteúdo que te dê conhecimento jurídico para enfrentar provas objetivas, subjetivas e orais, levando em consideração ainda que muitas vezes as provas subjetivas elas acontecem no mesmo final de semana ou muito próximo da prova objetiva, ou seja, não dá tempo mudar essa estratégia para estudar só para a prova subjetiva depois. Levando em consideração esses três momentos, prova objetiva, subjetiva e prova oral, qual seria a forma mais interessante de conciliar os estudos para Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Procurador e Advogado da União? Você tem que estudar, primeiro, o que eu chamo de núcleo duro da advocacia pública para esses três cargos. E aí você consegue conciliar nessa primeira fase dos estudos. Eu vou dividir essa estratégia em três fases. A primeira fase é 100% conciliatória. A segunda fase é parcialmente conciliatória. Se você quer começar a estudar para Procurador Federal, Procurador da Fazenda e Advogado da União, você vai começar pela primeira fase e a primeira fase você vai ter um conjunto de disciplinas que eu considero o núcleo duro da advocacia pública e, no caso, a advocacia pública federal, porque estamos analisando os cargos da Advocacia Geral da União. Quais são? Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e econômico. Vou repetir com calma. Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e econômico. Financeiro e econômico são duas disciplinas que, na verdade, são encaradas pelo edital como uma só, então eu vou colocar como uma só, portanto, são 5 disciplinas. Se você estuda Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Financeiro e Econômico, 5 disciplinas, e se transforma num especialista para provas de concurso nessas disciplinas, você vai começar efetivamente a sua estratégia de uma forma muito lógica e que vai te dar muita capacidade de enfrentar provas objetivas e vai te dar uma base extremamente saudável para enfrentar provas subjetivas e orais. Porque normalmente a segunda fase, ela traz, segunda fase que eu falo é prova subjetiva e prova oral, segunda e terceira fases, elas trazem essas disciplinas como marcos de atuação. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil, financeiro e econômico. E por que essa fase conciliatória ela se permite estabelecer enquanto primeira fase estratégica? Porque se você estuda Constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e econômico, naquele conjunto de disciplinas e naquele percentual de cobrança na prova objetiva, você estaria dando conta de 44,5% da prova de procurador federal. Ao finalizar o estudo dessas disciplinas, você estaria preparado para enfrentar 44,5% da prova de procurador federal. E por que pode conciliar? Porque se você estudar essas mesmas disciplinas, você estaria preparado para enfrentar 80% da prova de procurador da Fazenda Nacional, se ela ainda acontecesse no estilo ESAF, nos termos do que aconteceu em 2015. Óbvio que esse percentual, a tendência é diminuir um pouco se essa prova passar a ser CESP, ou seja, esses itens vão ser melhor distribuídos pelas outras disciplinas do edital, mas ainda assim será um percentual grande, perto dos 50% ou acima dos 50%. Na realidade, ESAF, Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Financeiro e Econômico, correspondia a 80% da prova de procurador da Fazenda Nacional. Então, o Procurador Federal, ao estudar essas 5, você matava, entre aspas, 44,5% da prova. Ao estudar essas 5, você matava 80% de Procurador da Fazenda Nacional. E ao estudar essas 5, você matava 47,5% da prova de Advogado da União.
Então, qual é a primeira fase de um estudo conciliatório? A primeira fase de um estudo conciliatório é estudar Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Financeiro e Econômico. Essas 5 disciplinas, elas são fundamentais. Elas representam 44,5% do que cai em Procurador Federal, 80% do que cai em Procurador da Fazenda Nacional e 47,5% do que cai em Advogado da União. Professor, quando é que eu passo a estudar qualquer outra disciplina? Quando você souber essas 5 em grau de excelência. Muito bem. Não é bem. Não é que você seja bom nessas disciplinas. Você precisa ser muito bom. Não é que você conheça ou tenha um conhecimento geral ou uma boa base. Você precisa ser muito bom nessas disciplinas. Não adianta você estudar nenhuma outra enquanto você não for muito bom nessas disciplinas. Tanto para Procurador Federal, quanto para Procurador da Fazenda, quanto para Advogado da União. Você precisa ser muito bom nessas disciplinas. Então, quer começar um estudo conciliatório para a Advocacia Pública Federal? Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Financeiro e Econômico. E essa base também pode ser aproveitada para os concursos da PGE e PGM, porque tirando alguns concursos que não caem financeiro e econômico, Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário caem em todos. Então, professor, eu quero iniciar uma preparação que me dê condições de começar a estudar para a Advocacia Geral da União, PGE e PGM. O que é que eu tenho que fazer? Estudar Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário. E se for para as carreiras de Advocacia Geral da União, Financeiro e Econômico, e se a PGE que você fizer cair Financeiro e Econômico, ou PGM que você fizer cair Financeiro e Econômico, depois de Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário, Financeiro e Econômico. E eu só começo a estudar outra disciplina quando? Quando você for muito bom nessas 5 disciplinas. 5, 6, né? Financeiro e Econômico é considerada uma disciplina só pela grande maioria dos editais. Muito bem. Terminada a primeira fase, eu só passo para a segunda quando eu for muito bom nessas disciplinas da primeira fase. Aí na segunda fase, a coisa de conciliar, ela já não vale 100%. Porque você vai ter que efetivamente estabelecer prioridades a depender do concurso que você for fazer. Na segunda fase, se você for fazer Procurador Federal, você vai ter que dar atenção a Previdenciário, que é uma disciplina que também vai ser cobrada na segunda fase. Então, a segunda fase da conciliação para Procurador Federal envolve Previdenciário. E também você poderia estudar Previdenciário conciliando com o Advogado da União. E nesse caso, na segunda fase, Previdenciário também você poderia estudar para Procurador da Fazenda. Mas por que a conciliação aqui não funciona tanto? Porque Previdenciário para a prova de Procurador Federal, embora ela caia 7,5% na prova objetiva, 4% na prova de Procurador da Fazenda Nacional e 7,5% na prova objetiva de Procurador Federal, na prova de Procurador Federal, a chance de termos uma peça sobre Previdenciário na segunda fase é grande, razão pela qual a forma como você vai estudar Previdenciário para Procurador Federal não é a mesma forma que você estuda Previdenciário para Procurador da Fazenda Nacional. Então aqui na segunda fase, as coisas já começam a ficar difíceis em termos de conciliação. Você tem que dar atenção a, primeiro, para Procurador Federal, Previdenciário. E aí, para Procurador Federal, como é que seria a segunda fase? Estudaria Previdenciário e depois estudaria Penal, Processo Penal, Trabalho e Processo Trabalho. Penal e Processo Penal, 11,5% da prova objetiva, Trabalho e Processo Trabalho, 7,5% da prova objetiva e você encerraria a segunda fase para Procurador Federal. A segunda fase do planejamento de estudo, não segunda fase do concurso. A segunda fase do planejamento de estudo para Procurador da Fazenda Nacional, você teria que dar atenção a Previdenciário, Empresarial e Civil. Civil para Procurador Federal só na terceira fase. E também para Advogado da União só na terceira fase junto com o Empresarial. Então veja que as coisas em termos de conciliação elas já não funcionam tanto. Você precisa se decidir. O que é que você vai focar? Por isso que eu falo tanto em foco. Por isso que eu falo tanto em escolher um concurso para passar. Por isso que eu falo tanto em eleger um edital para passar. Por isso que efetivamente eu insisto tanto nesse planejamento focado. A primeira fase, beleza, posso conciliar para o que eu quiser. Mas no momento em que eu preciso ganhar
campo para que efetivamente eu possa enfrentar a prova e me dar bem na prova objetiva, ultrapassando o teto de aprovação da prova objetiva, eu preciso de fato estabelecer qual é a minha prioridade. Se a minha prioridade for procurador federal, eu preciso dar atenção a previdenciário, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho. Se a minha prioridade for procurador da Fazenda Nacional, eu tenho que dar atenção a empresarial, civil e previdenciário, sendo que previdenciário com um peso diferente do que eu dou para procurador federal. Se a minha ideia for passar para advogado da União, eu preciso dar atenção a penal e processo penal, trabalho e processo trabalho ou previdenciário na segunda fase, mas a disciplina mais importante da segunda fase da preparação para advogado da União chama-se Direito Internacional Público e Privado, com 10% do que é cobrado na prova, seguido por penal e processo penal, com 10% do que é cobrado na prova, e aí trabalho e processo trabalho ou previdenciário, você escolhe um e deixa o outro para a fase 3. Veja que, se eu for estudar na segunda fase do planejamento para procurador federal, eu tenho que priorizar previdenciário e estudar previdenciário como se fosse enfrentá-lo numa segunda fase. Veja que, se eu for estudar na segunda fase do planejamento para procurador da Fazenda Nacional, eu tenho que priorizar empresarial e civil. E veja que, se eu for estudar para a segunda fase de advogado da União, ou seja, segunda fase do planejamento, não segunda fase do concurso, eu vou ter que priorizar direito internacional público e privado. Veja que aqui as coisas já precisam tomar uma linha de definição. E é justamente essa linha de definição que vai fazer diferença na tua prova. Então, a segunda fase eu posso conciliar algumas disciplinas. Eu posso estudar na segunda fase trabalho e processo trabalho para procurador federal e também para advogado da União. Eu posso estudar penal e processo penal na segunda fase para procurador federal e também para advogado da União. Eu tenho que estudar direito internacional público e privado na segunda fase do planejamento para advogado da União, mas procurador federal não indico. Previdenciário, eu tenho que matar previdenciário na segunda fase do planejamento para procurador federal e eu posso estudar previdenciário com menos rigor para procurador da Fazenda Nacional, porque cai menos, em menor quantidade e com um grau de conhecimento menor. Levando em consideração que, de novo, previdenciário pode ser cobrança de segunda fase na prova de procurador federal. E veja, ao final da segunda fase, você teria matado 71% do que caiu na última prova para procurador federal, você teria matado 94% ao final da segunda fase de estudos para procurador da Fazenda Nacional, do que caiu na prova, e você teria matado para advogado da União ao final da segunda fase de estudos, segunda fase de planejamento, 75% da prova. E assim, com essa priorização, você teria, nesse caso, um estudo direcionado para um dos cargos da Advocacia Geral da União, mas mantendo a possibilidade de concorrer para os outros cargos não priorizados. Mas essa priorização precisa existir, sob pena de você ficar para trás em disciplinas importantes no concurso ou querer estudar tudo e não se dar bem em nada. Finalizada a segunda fase, eu teria 71% estudado para procurador federal, 75% estudado para advogado da União, 94% estudado para procurador da Fazenda Nacional. A terceira fase do planejamento englobaria as disciplinas com menos importância em relação à realidade de cada um dos cargos. E aí você teria civil com 7%, empresarial com 6%, legislação de ensino agrário, ambiental e internacional, todas somadas 16% para procurador federal, finalizando a fase 3 com 100%. Procurador da Fazenda Nacional, trabalho e processo trabalho, eu estudaria na fase 3, quando na verdade isso é estudado na fase 2 para procurador federal e advogado da União. Mesma coisa com penal e processo penal, que eu estudo na fase 3 para procurador da Fazenda Nacional, mas isso tem que ser estudado na fase 2 para procurador federal e advogado da União. E internacional público, que nesse caso específico eu estudo para advogado da União na segunda fase, só entra na fase 3 aqui do planejamento, tanto para procurador federal quanto para procurador da Fazenda Nacional. E aí finalizaria com 100% da prova estudando trabalho e processo trabalho, penal e processo penal e internacional público na terceira fase do planejamento para procurador da Fazenda Nacional. Para advogado da União, a terceira fase do planejamento é: se eu estudei trabalho e processo trabalho na segunda fase, estudo previdenciário na terceira fase. Se eu estudei previdenciário na segunda fase,
estudo, trabalho e processo de trabalho na terceira fase, porque os dois têm 7,5% da prova. Depois eu junto civil e empresarial, as duas somam 12,5% da prova, e ambiental, como a disciplina menos importante para advogado da União, ou seja, aquela que você pode deixar por último, até para um momento pós-edital, quem sabe. E aí finalizo a fase 3 dos 3 cargos com 100% do que foi estudado, ou 100% daquilo que eu deveria ter estudado em relação ao que caiu na última prova de cada um dos cargos. Veja que esse planejamento, na fase 1, ele concilia os estudos, na fase 2 você precisa decidir o que você vai fazer em termos de priorização, e na fase 3 você vai manter a estratégia que você definiu na fase 2. Então, professor, qual é o momento que eu tenho que decidir efetivamente o que é que eu vou priorizar, porque eu quero passar em determinado cargo? Na fase 2, depois que se tornar muito bom em constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro e econômico. Essa é uma organização de estudo conciliatório até a fase 1, mas que requer um foco a partir da fase 2 dos concursos da Advocacia Pública Federal. Se você quiser fazer isso para PGE e PGM, você precisa saber qual é a disciplina, ou quais são, melhor dizendo, as disciplinas que caem na PGE e na PGM. Se você quiser conciliar, professor, como é que eu faço para conciliar o estudo para Procurador Federal e PGE Paraíba? Fica difícil. O último concurso da PGE Paraíba foi há muitos anos, o edital não é parâmetro para nada, a gente não sabe quais são as disciplinas que caem, a gente não sabe qual vai ser a banca. Então, como é que eu vou fazer para conciliar? É muito difícil, bem complicado, sem conhecer banca e disciplinas. Como é que eu vou conciliar o concurso para Procurador Federal com o próximo concurso da PGM Recife? Aí dá para fazer. Pega o edital da PGM Recife, analisa as disciplinas, vê a escala de prioridade e estabelece, portanto, essa possibilidade de conciliação da primeira fase e vê o que é que você vai fazer nas fases 2 e 3 do planejamento. Então, essa metodologia permite com que você analise efetivamente o que é que você consegue conciliar. O que eu posso te adiantar é que conciliar mesmo, você só vai conseguir conciliar para o estudo da advocacia pública como um todo, federal, municipal e estadual, o estudo de constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Se a PGE e PGM cair financeiro e econômico também, a partir daí é preciso ter algum tipo de priorização, sob pena de você não dar devida atenção à prova e sob pena de você ficar para trás e não conseguir estudar assuntos importantes que são cobrados em demasia em uma prova e não na outra. Essa é a forma como eu faço aqui na escola. Esses são os principais argumentos utilizados para a montagem da estratégia. Então não é nada de bolo, não é nada, eu acho, vamos estudar primeiro isso porque é mais fácil de ensinar. Não, é tudo estratégico aqui na escola. É como eu falei, eu não sou um professor preocupado com a matrícula, a sua matrícula no curso. Eu sou um professor preocupado com a estratégia por trás do que eu ensino. E talvez seja por isso que dê tão certo. Veja, essa análise foi das disciplinas. Eu tenho essa análise por cada assunto de cada disciplina cobrado na prova. De forma que eu sei o que mais cai em termos de conteúdo. Dentro de constitucional, o que mais cai? Eu sei. Dentro de administrativo, o que mais cai? Eu sei. Dentro de internacional, o que mais cai? Eu sei. Quando você me vê acertando questões de prova, porque as examinadoras têm o costume de repetir muitas vezes questões de prova, não é à toa. Isso é base em estudo, não é sorte. Isso é base em estratégia e planejamento. Eu tenho um raio-x de cada matéria, de cada um dos concursos da advocacia pública de 2006 até hoje, em relação a cada uma das disciplinas. Mas o objetivo desse vídeo foi te mostrar até que ponto é possível conciliar. E por que eu peço tanto para que as pessoas tenham foco e decidam, depois que conhecerem constitucional, administrativo, processo civil, tributário, econômico e financeiro, o que elas vão priorizar. Porque a tendência é que aquilo que for priorizado, se estudado de forma estratégica, permite com que o aluno efetivamente tenha um ganho exponencial em relação às pessoas que estudam tudo ao mesmo tempo e para todos os cargos, e permite com que essa prova seja muito bem feita e permite com que a prova objetiva seja muito boa, a prova subjetiva não seja uma prova cheia de surpresas e a prova oral também seja uma prova até certo ponto tranquilo de ser feito. É assim que eu monto os cursos na escola, é assim que eu faço todos os meus planejamentos, é assim que eu analiso
as provas de advocacia pública federal, é assim também que eu analiso as provas de advocacia pública estadual e municipal, quando a gente tem edital ou quando a gente tem regulamento de concurso para montar estratégias aqui na EBEJ. Eu disse que você não sairia desse vídeo da forma como você entrou, e eu espero realmente que isso tenha acontecido. Eu não sei se você sabia que existe um nível de detalhamento de planejamento como esse, mas é bom que você saiba que existe, é bom que você saiba que isso está à sua disposição e é bom que você saiba que essa é a forma mais fácil de encurtar os seus estudos para fins de aprovação. Eu sou Birajara Casado. Se você quiser continuar tendo acesso a vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, como esse aqui, por exemplo, você vai ser notificado pelo e-mail e pelo celular. Obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos vídeos.